Noite, estamos abrindo mais uma aula, hoje uma aula em loco, né, do nosso canal Uma Viagem para a História Mundial. Estou aqui na Argentina, é uma aula diferente porque não tem computador, não tem também nenhum quadro, né, mas é uma aula bem interessante. Vamos falar hoje de um assunto muito interessante, que é a Guerra do Paraguai, o maior conflito ocorrido aqui nessa região, aqui no Mercosul, região atual Mercosul, né, entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Brasil, Argentina e Uruguai fizeram a Tríplice Aliança contra o Paraguai de Solano Lopes. Conforme eu falei, foi o maior conflito porque teve em torno de 500 mil mortes, dentre elas 300 mil do paraguaios, né, em torno de militares e civis, brasileiros em torno de 100 mil, 150 mil e o restante entre uruguaios e argentinos. Mas por que houve essa guerra, né? Por quê? Porque na verdade em 1864 o governo uruguaio, ele era governo do Atanásio Aguirre, que representava o Partido Branco do Uruguai, e o Brasil era opositor ao Partido Branco, no caso no Brasil o governo de Pedro II. Então o que o Brasil fez? Ele entrou, invadiu o Uruguai. O Uruguai, eu vi na época, tinha uma guerra civil, e tirou esse governo e colocou um representante do Partido Rojo, ou Vermelho, o partido de Venâncio Flores. E interessante que com isso, Solano Lopes, que tinha uma amizade não só econômica, mas também política com o Atanásio Aguirre, ele declara guerra ao Brasil. E isso ele invade o Mato Grosso, atual Mato Grosso, sequestra um navio brasileiro, né, um navio mercante, sequestra o governador da província de Mato Grosso e vem até matá-lo. E com isso também invade o Rio Grande do Sul e invade a Argentina, passando pela Argentina. E então em maio de 1865, Brasil, Uruguai e Argentina formam a Tríplice Aliança contra Solano Lopes. E a primeira fase da guerra é uma fase que o Paraguai vem a vencer, né? Vem provocar muitas mortes, principalmente os brasileiros que estavam bem despreparados. Só que Argentina e Uruguai, eles, por terem contingentes menores, eles vão embora e deixam o Brasil sozinho na guerra. O Brasil continua a perder essa guerra, e só que em 1868, 1869 começa a haver a mudança dessa guerra. O Brasil passa a ganhar a guerra, batalhas importantes como as batalhas do Maitá, as batalhas de Tororó, Tuiuti, as batalhas do Riachuelo, são batalhas importantes. Figuras importantes do Brasil, nós temos o próprio Dom Pedro II, né, o Conde D, que era o seu genro, né, casado com a princesa Isabel. Temos também o Marquês de Herval, o Barão do Amazonas, né? Temos também o Marquês de Caxias. Marquês de Herval, o Marquês de Tamandaré também. O Marquês de Herval era nosso grande general, o General Osório. E o Marquês, o Barão de Amazonas, né, que inclusive tem Marquês de Herval tem uma rua no Rio de Janeiro, e o Barão de Amazonas tem uma rua em Niterói. O Barão de Amazonas era o nosso almirante Barroso. O Marquês de Tamandaré, o almirante Tamandaré, que é o patrono da Marinha Brasileira. Marquês de Caxias, o Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro. E do lado do Paraguai temos o Solano Lopes. Do lado aqui da Argentina, Bartolomé Mitre, né, que era o presidente na época da Guerra do Paraguai, e Venâncio Flores, presidente uruguaio. O conflito, conforme eu falei, foi um conflito sangrento, em torno de 500 mil mortes. O Paraguai, ele vem a ser derrotado posteriormente, em 1870. O Brasil consegue vencer essa guerra. A guerra vai até 1870 e abril o Paraguai, ele sofre a capitulação, quer dizer, ele é derrotado, né? Mas isso gera alguns impactos, principalmente no Brasil e no próprio Paraguai. No Paraguai são impactos negativos, né? 70% da população masculina ela vem a ser assassinada pelos brasileiros. Só para ter uma ideia, quando o fim da guerra
os paraguaios utilizavam crianças. Essas crianças muitas delas tinham pinturas de barbas e bigodes, né, para lutar contra os brasileiros, em torno de 10 a 14 anos. O Paraguai foi devastado, conforme já falei, 70% da população de homens foi devastada, né? Isso impactou no crescimento até vegetativo do país e, além disso, o problema econômico, né? O Paraguai também perdeu o que era a construção que ele tinha sido naquela época, um país um pouco próspero, né? Hoje o Paraguai ele não se recuperou. Além disso, o Brasil impôs uma multa de pagamento de guerra e essa multa ela vigorou até a década de 30, 40 com Vargas. E Getúlio Vargas ele abonou essa multa, né? O Paraguai nunca pagou, mas o Brasil também abonou posteriormente a multa. Quanto ao Brasil, o Brasil recebeu vários impactos, né? Um dos impactos foi que o Brasil teve que, várias essas uniões que o Brasil fez, que gerou a Tríplice Aliança, principalmente com a Argentina e Uruguai, os militares brasileiros tiveram contato com os militares argentinos e também com os militares uruguaios. Isso levou aos brasileiros a criar um conhecimento sobre as repúblicas, porque o Brasil na época ainda era um império governado por Pedro II e já a Argentina, nosso parceiro aqui, né, e tanto o Uruguai já eram repúblicas. Então, o que aconteceu com isso? O Brasil, ele levou os militares brasileiros levaram esses ideais republicanos. Em 1870, depois que a guerra termina, a fundação do Partido Republicano, o partido que vários militares fundaram, que mais tarde vai ser uma das bases para a proclamação da República em 1889. Além disso, o Brasil, naquela época, ainda tinha a escravatura, né? Os uruguaios e argentinos não tinham mais escravidão e foi também levado esse ideal de libertação dos escravos. Tanto é que existe uma rua chamada Voluntários da Pátria, no Rio de Janeiro, que é a rua que se localiza em Botafogo. Quem são os Voluntários da Pátria? Os Voluntários da Pátria nada mais são do que os negros que foram lutar na Guerra do Paraguai, né? E tinha o governo imperial brasileiro disse o seguinte: se os negros voltassem, eles eram aforreados, mas eles tinham pouco conhecimento de guerra, eram chamadas buchas de canhão, né? Elas iam na frente, né? Na frente das tropas brasileiras, e muitos deles infelizmente não voltaram. Outra coisa também que o Brasil herdou foi o positivismo de Conte, né? Os uruguaios e argentinos já estavam avançados nisso. É uma base para a nossa república, a república inicial, né? Que vai ocorrer no final do século XIX. E do positivismo vem o nosso slogan, né? O nosso lema que está na nossa bandeira, né? Ordem e Progresso, que é um lema positivista. Além disso tudo, conforme já falei, o Paraguai vem a ser derrotado em 1870. Quando a derrota do Paraguai, a Argentina, aqui, o governo do Bartolomé Mitre, ele propõe a Pedro II que o Paraguai fosse dividido em dois. Uma parte seria do Brasil e a outra parte seria da Argentina. Pedro II não concorda com isso. Na verdade, o Brasil ganha uma parte do território paraguaio, a Argentina também ganha um pouquinho, mas não divide o Paraguai, né? Porque, na verdade, os argentinos queriam essa divisão. O Brasil, que na época não quis. A Argentina só vem reconhecer a independência do Paraguai só em 1864, o Brasil não. 1874. O Brasil, depois que termina a guerra, em 1872, já reconhece. E, posteriormente, né, há um novo governo aqui lá no Paraguai, administrado por brasileiros. E o Brasil, junto com a Argentina, né, cria esse governo para quê? Para fortalecer o Paraguai. O desfecho do Solano Lopes. O Solano Lopes, o ditador, né, o ditador do Paraguai, ele vem a ser assassinado, na verdade, né, porque o Duque de Caxias, depois que a guerra já estava ganha, ele retorna ao Brasil, retorna ao Rio de Janeiro, mas Contidê, que era o genro do Pedro II, ele continua aqui, continua lá no Paraguai, né? E
caça, na verdade, o Solano Lopes. O Solano Lopes ele sofre um primeiro rebate quando um cabo brasileiro fere ele, dos braços dele, mas posteriormente o governo brasileiro, os militares brasileiros, vão até o final desculpa, e matam o Solano Lopes. O final da guerra, o Brasil sai vencedor, mas conforme já disse aqui, deixa 500 mil mortos entre brasileiros, uruguaios, argentinos e paraguaios, e acaba com praticamente com um país. Mais ou menos é isso. Em termos econômicos, o Brasil sai fortalecido como o grande país da América do Sul. A Argentina também sai fortalecida, né? Porque a Argentina sai como a segunda força, e o Uruguai, por ser uma nação ainda muito recente, o Uruguai em 1828 ele se torna independente, do Brasil, mas sai também como fortalecido, porque se torna uma república mais forte. E o Paraguai, infelizmente, sai o grande derrotado dessa contenda. Hoje, 2018, nós temos 4 nações importantes: o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Vivemos momentos difíceis politicamente, né? Vivemos momentos difíceis também economicamente, mas graças a Deus somos irmãos, né? Como eles falam aqui, somos irmãos. Lutamos por um Cone-Sul melhor, né? Um Mercosul melhor, uma Sudamérica, como eles falam aqui, melhor. Que nós possamos juntos, né? Tanto os governos brasileiros, o governo argentino, como o governo paraguaio, os demais governos da América do Sul, criar condições melhores para o nosso povo, também para nossos países. É isso aí, gente. Muito frio aqui, mas valeu mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. E basicamente é isso. Desculpa. Uma guerra muito forte que houve no Cone Sul, né, na época do século XIX, com muitas mortes, e deixar um legado muito ruim. Mas infelizmente o homem ele faz isso, né? Ele guerreia o poder e o dinheiro. O grande desfecho foi a morte do Solano Lopes, o ditador, e mais uma vez eu falo, a ditadura é muito ruim. E vamos lá, depois eu vou fazer outra aula, agora vai ser sobre o Chile, né? Sobre o golpe do Chile de 11 de setembro de 73, que tira o presidente socialista Salvador Allende, né, do poder, e coloca uma ditadura mais sangrenta da América do Sul com o Pinochet, de 73 a 1990. É isso. Mais uma vez agradeço a todos, que Deus abençoe a todos. E aqueles que não viram, vejam o meu canal. Aqueles que não criticaram, não fizeram nada, faça alguma coisa. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam. No mais é isso. Agradeço por tudo. Que Deus abençoe a todos.